Amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Queridos, a gente sempre está aqui vindo falar com vocês sobre a não felicidade ou sobre a infelicidade daqueles que vivem lá no adultério, daqueles que vivem no pecado. Isso é muito real, isso é muito real. A gente recebe constantemente relatos de homens e mulheres que passaram pela situação do adultério, viveram, experimentaram o outro lado, depois se convertem a Cristo, depois mudam a trajetória das suas vidas, restauram seus casamentos e vêm nos relatar: olha, pastor, era bem assim mesmo, não se tinha paz. E queridos, todos, é de forma unânime, comprovam que aquilo que eles manifestam como felicidade é apenas manipulação. Às vezes, manipulação do inimigo que os manipula, eles acabam fazendo as coisas sem nem perceberem, e muitas vezes eles mesmos, para não darem o braço a torcer, para não quebrarem os seus próprios orgulhos, né? E não tornarem a situação deles mais vexatória ainda, eles acabam manipulando as informações para parecer que eles estão bem, que eles estão felizes, que eles estão realizados e que realmente foi a decisão do século, a melhor coisa que poderiam ter feito nas suas vidas. Mas isso é mais um engano de Satanás, manipulação de Satanás e muitas vezes um engano do próprio marido, da própria esposa, que não quer dar o braço a torcer para toda a situação que eles estão vivendo e que a ficha já começa a cair. Ainda há uma transformação para ser desenvolvida, ainda há algo em progresso para ser executado, mas não conseguem, não têm força suficiente para isso. Hoje pela manhã, enquanto tomava meu café e respondia algumas pessoas, um irmão encontrou meu telefone aqui no canal e entrou em contato comigo, me dizendo: pastor, olha, tudo isso que o senhor fala nos seus vídeos a respeito da falta de felicidade quando a pessoa está lá no adultério, realmente é verdade. E ele narra isso, querido, não como uma pessoa que já teve o seu casamento restaurado, mas como alguém que ainda está na prática do adultério, ainda está vivendo essa situação problemática, complicada do adultério. Eu vou postar parte desta conversa lá no Instagram, ele autorizou fazer isso, vou postar parte das conversas lá para que vocês tenham a dimensão daquilo que vocês estão vivenciando, queridos, daquilo que o marido está passando, daquilo que a esposa está passando, que não é um conto de fadas, apesar deles transmitirem isso. Vou postar lá, depois vocês sigam lá, Lutando pela Família, tá? Tudo junto, sem acento, sem nada. Lutando pela Família lá no Instagram. Vou postar, obviamente, vou cortar alguns trechos que são muito pessoais, né? Mas a história que ele narra a respeito de que ele abandona a família, que ele deixa esposa, filhos e vai viver lá com a mulher estranha e que ele não tem paz, apesar dele relatar que a mulher estranha é uma moça de boa família, de boa índole, né? Não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que se estressa por pouca coisa, não tem constantes brigas, mas a infelicidade que ele relata é absurda. A angústia, a forma como ele expressa os sentimentos dele, ele diz: pastor, eu não consigo dormir, eu me alimento muito mal, às vezes eu olho para ela e eu fico com um peso terrível na consciência por estar fazendo ela infeliz, assim como eu fiz a minha esposa e os meus filhos infelizes. Pensa na situação que vive este homem. Pensa na situação de opressão, que aquele engano, que aquela a cena maravilhosa que Satanás plantou na mente dele, que seria uma vida de mar de rosas desmoronando. É como aquele castelo de cartas que você constrói e fica lindo, maravilhoso, mas que basta um soprinho, uma leve brisa para tudo vir abaixo. E é exatamente o que esse rapaz está vivendo. Ele acreditou que sim, deixar a família, deixar os filhos e viver uma nova vida era
tudo o que ele mais precisava. E no começo ele relata, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, mas depois as coisas começam a mudar, depois as coisas começam a transformar, e não é uma questão de que precisou haver um desemprego, ele perder tudo, ou então a mulher se tornar aquela mulher mais terrível possível. Não, bastou que um sentimento dentro dele começasse a dar vazão, a dar espaço. Saiu toda aquela ilusão, aquela casca que manipulava todo o contexto ali, e ele consegue enxergar, ainda que minimamente, ele consegue ver que aquilo que ele está fazendo, que aquilo que ele praticou e está praticando é algo contrário aos valores cristãos, aos próprios valores. Ele diz estar traindo os próprios valores e princípios. Queridos, é isso que o pecado faz. O pecado faz com que você mude. Você acreditava em algo, você passa a acreditar em outra coisa. O teu marido, quantos e quantos relatos eu tenho aqui de irmãs me dizendo: pastor, mas o meu marido conhece a palavra de Deus. Pastor, ele era presbítero, ele era missionário, ele conhece a palavra de Deus como ninguém. Como é que pode? Pois é que muitas vezes não é falta de conhecimento literal, conhecimento da letra. Muitas vezes é falta de vivência com Deus. A Bíblia diz para nós que nós devemos vigiar. Vigiar, para que a gente não venha cair em tentação. Não basta você conhecer. Se você não tomar cuidado, querido, você cai conhecendo. Você cai sabendo que é errado. Você mergulha no pecado não tendo a consciência de que você está fazendo algo que não deveria fazer, apesar de conhecer o texto dizendo: não pode, não faça, não haja desse jeito. Você acaba fazendo, achando que poderia fazer, mesmo estando escrito e você conhecendo o texto, o contexto e o versículo todo ali. Percebe que a manipulação de Satanás, ela é sutil. Ela é sutil, ela causa um engano muito grande. Mas no final, querido, no final, toda essa máscara, toda essa ilusão que Satanás planta, ela vai saindo. É como uma cortina de fumaça, é como uma névoa que ela vem e ela é densa e não deixa você enxergar do outro lado. Você precisa focar muito bem a sua visão se você quiser enxergar um palmo diante do seu nariz. E muitas vezes o cônjuge não faz isso, a esposa não faz isso, o marido não faz isso e acaba caindo em precipícios. Mas assim como essa densa neblina, ela passa. Essa névoa, essa fumaça, ela passa, se descortina tudo. E a hora que se descortina, vem aquela depressão, vem aquele sentimento de culpa, de estar traindo a Deus, a esposa, o esposo e a si próprio. A si próprio. Um dos efeitos maiores no ser humano é quando ele tem valores muito firmes, muito estabelecidos, e ele acaba rompendo com esses valores e só se dando conta lá na frente, depois que muita água já passou pela ponte. Aí ele se vê num dilema emocional, numa dificuldade de sair da situação em que se colocou, tremenda, tremenda. E muitas vezes é o caso do teu marido, é o caso da tua esposa. Queridos, acredite, muitos ainda não se deram conta da sua infelicidade, ainda estão acreditando que são felizes. Ainda estão acreditando. A história do filho pródigo mostra isso. Enquanto ele tinha ali maneiras de prover satisfação e viver de satisfação em satisfação, de conquista em conquista, ele não se dava conta de quão terrível era a sua vida longe do Pai. Ele só vai se dar conta quando a satisfação vai embora, juntamente com o dinheiro, com as questões que proporcionavam, que patrocinavam o pecado ali para ele. Quando isso acaba, ele consegue perceber o quão infeliz ele é
mas o quão feliz ele era e não se dava conta disso. Assim como esse rapaz narra essa história para mim, muitas e muitas outras pessoas estão vivendo da mesma forma, da mesma maneira. Muitos não têm coragem de se expor, muitos não têm a coragem, a capacidade de dar o braço a torcer e admitir que erraram, que pisaram na bola, que fizeram aquilo que não deveriam. Inúmeras são as pessoas que estão vivendo hoje no pecado e sofrendo e não sabendo como sair do pecado. A gente fala muito aqui, mas muito mesmo, sobre o cônjuge, o estado dele, as consequências do pecado, como eles sofrerão e como muitos já estão sofrendo, como muitos já estão vivenciando algo terrível. Terrível. A gente fala, mas não é porque nós os odiamos. Muito pelo contrário, nós os amamos e queremos que eles entendam. E graças ao bom Deus, este canal tem servido para muitos e muitos maridos, muitas esposas se achegarem a Deus, mesmo vivendo lá com o homem estranho, com a mulher estranha, tendo suas vidas transformadas passo a passo, até chegar ao ponto de saírem, de abandonarem a prática do pecado, de abandonarem o adultério e voltarem para suas esposas, para os seus esposos. Graças a Deus, este canal tem sido bênção na vida de muitas pessoas e queremos que continue assim, queremos que isso se prolongue aí por anos e anos e que as pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. E é por isso que nós tratamos tanto a respeito dos cônjuges. Mas você que está me ouvindo, que está buscando pela restauração do seu casamento e que muitas vezes está pensando em desistir, pensando em abandonar, querido, este não é o caminho. Isto não é o que Deus planejou para você. Deus quer algo muito além do que você simplesmente viver algo terrível, nadar e morrer na praia. Deus quer restaurar o teu casamento, Deus quer restaurar a tua família, Deus quer transformar todo esse cenário terrível e tenebroso que você tem vivido por longos anos em bênção para a sua vida, em bênção para a sua família. Então não desista. Continue lutando, continue buscando. Se o seu marido, se a sua esposa ainda não percebeu o erro que cometeram, querido, tenha fé. Eles vão perceber. Eles vão entender que aquilo que eles fizeram é absolutamente errado, não deveriam fazer e há consequências terríveis vindo sobre a vida deles. Isso é, se já não estiverem sofrendo essas consequências. Por isso, não desista, não pare de orar, não pare de crer, não pare de buscar o Senhor, porque tem resposta para a sua vida. Tem resposta de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.